Interrompemos nossa programação para mais um Rádio Rolê, diretamente dos estúdios da Rádio Ponto. Rádio Rolê, trocando ideias com quem tá ligado. Boa tarde, ouvinte da Rádio Ponto UFSC. Está começando mais um Rádio Rolê. Eu sou o Lucas Krupax e hoje comigo aqui no estúdio está a minha amiga Ana Tomé. Boa tarde, Ana. Conta um pouco pra galera que tá nos ouvindo sobre o que a gente vai falar hoje. Boa tarde, Lucas. Hoje a gente vai conversar sobre a vida dos adolescentes quando eles fazem 18 anos. Essa transição vem acompanhada de várias inseguranças, planos e expectativas. E aí, será que 18 é só um número ou a gente realmente fica mais responsável? É isso aí, Ana. O programa de hoje vai ser bom. E para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui a psicóloga Débora Coutinho, que trabalha no Espaço Terapêutico CREAR, aqui em Floripa. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Uma coisa é certa, todos nós, quando fazemos 18 anos, já começamos a pensar em todas as obrigações que vêm com isso. Por exemplo, tirar o título de eleitor e, para os homens, se alistar no exército. Então, Débora, para começar nossa conversa, eu queria te perguntar por que você acha que essas obrigações vêm com essa idade? Na verdade, quando a gente tem 18, a gente tem duas constituições bem formadas, né? Que é a primeira constituição física, que a gente está formado, né? A estrutura e tal, tudo. Que isso influencia como indivíduo. E tem também a estrutura cognitiva, né? Depois dos 18, a gente só aperfeiçoa, estudando e trabalhando. Então, a partir dos 18, a gente já tem autonomia para ir e vir como sujeito, né? Então, por isso que com 18 anos vem a questão do título de eleitor, carteira de habilitação, e a gente começa a se desvincular da família, né? Então, a partir dos 18, a gente já pode sair da casa dos pais, que não dá nada. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver. E já que a gente está falando sobre tirar o título de eleitor, se alistar no exército, vamos chamar nossa repórter e rolezeira Ana Cristina Machado com dicas para quem tá perto dos 18 anos. Quando a gente faz 18 anos, existem várias obrigações que aparecem na nossa vida. Então, se você está prestes a fazer 18, precisa ficar bem ligado para não perder o prazo de algumas dessas coisas. A primeira obrigação é fazer o título de eleitor. Você já pode fazer com 16 anos, mas com 18 não tem como escapar. Tem que tirar o título. Se você está pertinho dessa época, se liga no que precisa fazer. Vá ao cartório eleitoral levando um documento de identificação. Pode ser RG ou certidão de nascimento. Tem que levar também um comprovante de residência. E para os meninos, é necessário levar o comprovante de quitação do serviço militar. Falando em serviço militar, meninos, esse é um ato obrigatório para vocês. A inscrição deve ser feita entre o dia 1º de janeiro ao último dia útil do mês de junho, do ano em que completar 18 anos. Essa inscrição deve ser feita na junta de serviço militar mais próximo de sua residência. Mas, e se eu perder esse prazo, Cris? Cara, se você perder o prazo de alistamento, você vai ter que ir até a junta de serviço militar, pagar uma multa e daí realizar o seu alistamento. Então, sabe qual é a minha dica? Se liga, cara, não perde o prazo. Ah, e também não esquece os documentos, né? Tem que levar a carteira de identidade, 2 fotos 3x4 e comprovante de residência. Bom, agora vamos falar de algo que não é exatamente uma obrigação, mas que é super esperado por quem está prestes a fazer 18 anos. Tirar a carteira de motorista. Assim que completar 18, você pode iniciar o processo para obter a permissão para dirigir. Todos os candidatos à permissão terão de passar obrigatoriamente por um centro de formação de condutores, as famosas autoescolas. O curso técnico dura 45 horas. Após esse curso, será realizado o exame teórico no órgão de trânsito. Os aprovados recebem a licença de aprendizagem de direção veicular, que é indispensável para que iniciem um mínimo de 20 horas do curso prático de direção. Depois do curso prático, os candidatos passam pelo exame de volante e, se aprovados, recebem a permissão para dirigir. A permissão tem validade de 1 ano e, após esse período, você pode ir lá e pegar a sua carteira de motorista definitiva. Bom, eu espero que essas dicas te ajudem a se localizar melhor nessa etapa da vida. Eu sou Ana Cristina Machado para a Rádio Rolê. Que sejas ainda mais vivo no som do meu
Galera, pelo que a gente ouviu aí a Cris falando, é muito importante ficar atento a todos esses documentos e deveres. Débora, você acha que os jovens de hoje em dia, os que você atende, eles têm essa vontade de entrar no exército como antigamente ou eles priorizam mais os estudos? Eles priorizam mais os estudos. Eu vejo tanto no consultório quanto na minha vida particular, né? Dos jovens que eu acompanho, assim. Eles sempre tentam se escapar. E eu não sei dizer, não tô aqui para julgar, né, se tá certo, se tá errado, mas eu vejo muito essa questão do exército, da carreira militar, como muito uma instituição de muita rigidez, limite, assim, né, disciplinadora. E para algumas pessoas isso seria bom e para outras nem tanto. Então, eu vejo a maioria dos casos as pessoas não curtindo mais isso, assim, priorizando os estudos. Os jovens estão mais com a cabeça aberta, assim? Não sei te dizer se com a cabeça aberta. Eu acho que alguns casos eles não querem enfrentar essa questão da disciplina. Tá? Outras pessoas têm mais o perfil para estudar. Mas tem alguns casos, pelo menos agora eu falo do meu consultório, que alguns deles não querem essa questão do embate, sabe? De respeitar a hierarquia, de ter a coisa da disciplina, de ter que servir alguém. Então, acho que por um lado vai por isso, assim, sabe? E antigamente era muito mais comum, né? Os que priorizavam o exército. Era bem mais comum. Hoje em dia mudou. Porque também era uma carreira que tinha uma questão financeira e de crescer junto com essa carreira bem importante, né? Hoje em dia eu não sei mais se é tão assim, né? Não sei se tem mais tanta oportunidade que nem antes. E para continuar nesse rolê por dentro da vida de quem acabou de fazer 18 anos, eu vou chamar a nossa repórter e rolezeira Isadora Vicente, que tá aqui na UFSC. E aí, Isadora? E aí, Ana, e aí, Lucas, boa tarde para quem tá ouvindo o Rádio Rolê. Agora são 4h07, eu tô aqui na UFSC com o Everton Lazzarini, de 19 anos. Então, Everton, como que foi fazer 18 anos? Oi, pessoal do estúdio. Então, como foi fazer 18 anos? Desde sempre, desde que eu tinha 16, 17 anos, eu sempre pensava, eu quero fazer 18 anos logo para poder dirigir, poder ter minha liberdade, poder também comprar bebida no mercado, assim, e pedir minha identidade, eu poder comprar. Só que depois que eu fiz 18 anos, eu vi que, apesar de eu ter feito a minha carteira de motorista e poder também comprar bebida no mercado, algumas coisas não mudaram. Porque, assim, a gente sempre acha que fazer 18 anos é sinônimo de liberdade, de, nossos pais vão deixar a gente fazer tudo o que a gente quiser, sabe, aquela velha história, né? E comigo não foi bem assim. Eu sempre fui muito preso e eu vi que quando eu fiz 18 anos continuou a mesma coisa. E isso pra mim foi um pouco traumatizante. Apesar de ter conseguido outras coisas, isso que era o que eu mais ansiava, não fez muita diferença. E tu acha que as pessoas têm muito medo, assim, de crescer e de ser adulto? Olha, falando por mim, eu nunca tive medo. Eu sempre quis fazer 18 anos, começar a fazer uma faculdade, sei lá, ter minha responsabilidade. Porque, como eu disse, eu nunca pude fazer o que eu queria e tudo mais. E eu achava que quando eu fizesse 18 anos eu ia poder fazer. E quando eu ficasse adulto também, sabe, por ter aquela ter a vida de adulto, digamos. Porque eu sempre quis. E eu acho que algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que sempre puderam fazer tudo, sempre tiveram uma vida mais sossegada com os pais, eu acredito que essas pessoas talvez não tenham um pouco de medo. Essas pessoas acho que têm um pouco de medo de crescer, porque elas veem que, depois que eu ficar adulta, toda a responsabilidade vai passar pra mim, sabe? E comigo não. Eu queria que a responsabilidade passasse pra mim, porque não tava dando mais. Então tá, obrigada, Everton. Esse foi o Everton Lazzarini, de 19 anos. Agora 4h09 e é com vocês aí no estúdio. Essa foi a repórter Isadora Vicente falando do campus da UFSC. Obrigada, Isadora. Débora, você acha que idade é sinônimo de maturidade? Porque a gente vê por aí várias pessoas mais novas que são muito cabeças e ao mesmo tempo pessoas mais velhas que não são tão maduras. Na verdade, idade não é sinônimo de maturidade. A questão é que com a idade, a probabilidade da gente ter maturidade é maior, né? Porque a maturidade vem com as experiências que a gente tem, com os erros que a gente faz e com eles a gente aprende, com a questão de empatia, né? De autorresponsabilidade, da gente se responsabilizar pelas nossas escolhas e consequências, mas não é sinônimo, mas com a idade a probabilidade de ser madura é maior, com certeza, por causa das vivências pessoais.
Galera, se liga aí que o nosso repórter e rolezeiro Daniel Bonfim vai contar pra gente se fazer 18 anos é mesmo um sinal de que você não pode mais cometer alguns deslizes na vida. Virou viral, virou viral, virou viral, virou viral. Então quer dizer que você vai fazer 18 anos? Mas, oi, tá virando mocinha, tá virando hominho. Bom, primeiramente, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. E segundamente, me conta, como é que tá esse coraçãozinho, hein? Nossa, cara, tô nervosa. Ir pra balada, conquistar a independência, agora pode dirigir, votar, encher a cara. It's my Parece que você tem motivos de sobra pra querer fazer 18 anos, né? Olha, a gente não quer desanimar ninguém não, viu? Mas o Virou Viral de hoje vai mostrar que ser adulto não necessariamente significa maturidade. Veja, por exemplo, a Cristiane Torloni. 58 anos, já foi casada 2 vezes, atriz global, mãe. Pois bem, ela foi protagonista de um dos maiores memes da internet. Acontece que ela tava bem de boas curtindo Rock in Rio 2011, quando foi chamada para dar uma entrevista para o Multishow. Cristiane, o que você estava assistindo? Você estava dançando ali com a Katy Perry? Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. A atriz nunca confirmou se estava muito louca na hora que tudo aconteceu, mas no programa da Fátima Bernardes no ano seguinte, ela justificou a gafe. Eu teve um espetáculo maravilhoso de teatro que chamava-se Hoje é Dia de Rock. Espetáculo esse que eu devo ter visto pelo menos umas 17 vezes no Teatro Ipanema. Então no Rock in Rio foi muito natural sair Hoje é Dia de Rock, bebê. A frase gerou frutos e no Rock in Rio 2013, Hoje é Dia de Rock, bebê, virou a camiseta oficial do evento. Outra pessoa que pagou mó mico na internet foi o jornalista e colunista social Gerardo Rabelo. Não tá lembrando quem é? Boulevard Saint-Germain, o novo endereço da Sociedade Paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. O comercial da Luísa, que estava no Canadá, é um dos maiores memes da história do Brasil. O sucesso foi tanto que Luísa teve que voltar imediatamente para o Brasil quando a história caiu na rede. Então, eu levei o susto lá e voltei por conta do susto. Em entrevista para a TV Brasil, o pai de Luísa disse que até achou estranho o roteiro do comercial, mas os produtores não abriram mão da bendita frase. O motivo de ter falado, né, que eu discordei na hora da gravação com o publicitário, disse, tá me parecendo um pouco exibido isso aí, dizer que a filha está estudando no Canadá. E ele disse, não, porque quem investe em educação não pode ser criticado. E numa das gravações eu suprimi o estudando. Na verdade era menos Luísa, que está estudando no Canadá. E aí menos Luísa, que está no Canadá. Pessoal, definitivamente está provado que atingir a maioridade não significa que sua vida já está definida, que seus problemas acabaram e que agora será tudo mil maravilhas. Aliás, seria mais certo dizer que a sua vida está só começando. Você ainda vai sentir muito medo. Com certeza vai perder a paciência no trabalho. Que deselegante. Ou vai encher a cara e fazer merda por aí. Você tem dinheiro, tô fodida. Nossa, meu pai vai me matar. Fazer 18 anos também não significa que você já sabe falar em público. Elas precisam saber que até um sanduíche ou que finalmente aprendeu a perder. Fico revoltada, essa mulher feia ganhando. Você se comparando com elas, é isso? Com certeza, eu sou muito melhor. O que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Resumindo, recline a poltrona, estique essas pernas e afivele bem o cinto. A sua viagem mal começou. Desejando que você tenha uma vida repleta de muitos aprendizados, eu sou o Daniel Bonfim para a Rádio Rolê. Hoje com a internet as coisas se espalham muito mais rápido. Débora, como as pessoas e os jovens, principalmente, lidam com essas exposições online que nem sempre são positivas?
Pois então, essa questão da internet é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, né? Porque além dela ser muito boa na questão de informação, né? Da gente conseguir conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, não perder o vínculo, tem uma questão de exposição bem grande, né? E tem casos que, né, já que a gente está conversando sobre isso, tem várias pessoas que me procuram quando elas estão com um problema de exposição na internet, né? Que elas ficam muito fragilizadas. E como lidar com isso, né? A bomba já estourou, né? Então, a questão é da gente olhar o risco que se corre com as exposições. E como que a gente tá se cuidando, né? Porque hoje em dia tem muita questão das pessoas entrarem no teu celular, né? Tem hacker e tu deixar o celular em cima da mesa e alguém pegar. Então, a gente tem que se cuidar com isso, né? E eu acho que os jovens não estão cuidando dessa questão do autocuidado e da exposição que se tem. Então, eu acho bem perigoso, tá? Eu não sei se sou eu, mas eu vejo no dia a dia na clínica que as pessoas estão entrando numa situação de muito risco, né? De fotos que se espalham, de câmeras ligadas no computador. Então, eu pessoalmente vejo casos bem ruins, assim, né? Da autoestima ficar bem baixa por causa disso. E depois que a bomba explode, como é que tu orienta elas? A questão é trabalhar o quão responsável se é, né? De ter deixado uma foto daquelas no celular ou ter mandado pra alguém, né? Começar a trabalhar a autoestima de novo, né? Da pessoa não se relacionar mais desse jeito, não se expor mais desse jeito, ver quais são as amizades que ela realmente tem, né? De fazer uma nova rede de suporte, assim, né? Pro jovem que passa por isso. Mas é bem difícil mesmo. E agora a nossa repórter e rolezeira Júlia Dariva vai trazer o outro lado da história e falar com quem já fez 18 anos há bastante tempo para descobrir como as pessoas mais velhas veem isso hoje em dia. Oi, Júlia, tudo certo por aí? E aí, pessoal do estúdio, eu tô aqui com a Ana Candelaide, de 65 anos, e ela vai falar um pouquinho pra gente como que foi ter 18 anos na época dela. Boa tarde. Ter 68 anos, ter 18 anos, entre 1966 e 1967, foi uma experiência maravilhosa. Eu acredito que hoje exista internet, existam todas essas possibilidades, mas os jovens da minha época lutavam, batalhavam por um futuro que eu acredito mais concreto. Com 18 anos eu fiz o meu primeiro concurso, eu passei e tive a minha vida profissional já meio definida. A gente sabia o que queria, porque a nossa liberdade era uma liberdade. Existia a pílula anticoncepcional, mas nenhuma jovem de 18 anos ia dormir na casa do namorado ou o namorado ia dormir na casa. Ela sabia todas as responsabilidades que isso aí acatava. Então, primeiro, a jovem tinha que saber se manter. Ela sabia o quanto custava manter uma casa, manter o seu emprego. E a liberdade era uma coisa que vinha, era uma conquista. E existiam muitos sonhos e foi conquistando, fomos conquistando. Foi uma geração que conquistou muitas coisas, assim, que hoje os jovens já têm tudo pronto e eu acredito que é meio triste essa juventude de hoje. Acho que a nossa juventude foi bem melhor. E tem alguma experiência que tu acha que seja em comum dos jovens de hoje, com 18 anos e da tua época? Talvez os sonhos. Eu acredito que ainda essa juventude de hoje ainda tem o sonho, embora eu acho que hoje é mais difícil de concretizar os sonhos. Mas eu acredito que 18 anos em 67, 18 anos em 80, 18 anos em 2000, 18 anos em 2015, sempre é ali o jovem que está terminando o segundo grau, que está à procura da sua profissão. E é um futuro, assim, incerto, mas que acredito que eles também encarem com otimismo. É isso então, fica com vocês no estúdio. Obrigada, Ana, obrigada, pessoal. Você ouviu a repórter Júlia Dariva, direto do centro de Florianópolis. Obrigada, Júlia. Débora, você acha que os jovens do ensino médio têm muita expectativa de que as coisas vão mudar quando eles fizerem 18 anos? Sim, muita. Muita expectativa. Até, acho que foi mais ou menos o que o menino ao vivo ali falou, né? De que quando a gente faz 18 anos, quando a gente tá com menos de 18, a gente espera que com 18 a gente vai conseguir ser dono da sua própria vida, né? Mas na verdade não é assim, principalmente quando a gente mora com os pais e depende deles financeiramente, né? Então,
Fazer 18 implica a gente ter maior responsabilidade, porque tem a questão da maioridade penal e de tu ser mais autônomo, né? De que toda a nossa ação reflete uma reação. Mas tem a questão de que quando a gente mora com os pais, não interessa se a gente faz 18 ou não, né? Eles vão sempre nos olhar como os pequenos. Então, se a gente quer ser independente aos 18, a gente precisa ser independente total, né? Tanto financeiramente quanto emocionalmente também, né? E se você está gostando do nosso programa, dá uma passada na nossa página no Facebook e no nosso perfil no Instagram. É facebook.com/radiorolê e no Instagram é @radiorolê. Nos dois, tudo junto e sem acento. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa com a psicóloga Débora Coutinho e com nossos repórteres. Então fica ligado porque o nosso rolê volta já. Rádio.UFSC. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook. facebook.com/radio.ufsc. Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e com reportagens especiais discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio.UFSC. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Alô pessoal, sou o André Kfouri da ESPN do Lance. Tô ligado na grande jornada esportiva. Galera, é futebol e ponto. Grande jornada esportiva. Se você é fã de automobilismo, provavelmente já ouviu falar de Alain Prost, Ayrton Senna e Nigel Mansell. E nomes como Chico Landi, Norbert Jung e André Lagache. Se você quer conhecer mais sobre o automobilismo brasileiro e mundial, não perca o Memórias do Automobilismo. Toda segunda e sexta, às 17 horas, na Rádio.UFSC, você fica sabendo um pouco mais sobre os mais importantes pilotos e categorias do Brasil e do mundo. Rádio.UFSC, é velocidade e ponto. Continue ligado na programação da Rádio.UFSC. Estamos de volta com a Rádio Rolê. Hoje estamos falando sobre a vida dos adolescentes quando eles fazem 18 anos e aqui na mesa está com a gente a psicóloga Débora Coutinho. Mas, Lucas, continuando nesse assunto, quando eu fiz 18 anos eu achava que minha vida ia mudar completamente, mas na verdade não foi bem assim, exceto pelo fato de eu finalmente tirar a minha carteira de motorista. É verdade, né? A gente vai virando gente grande. Mas mudando de assunto, Débora, quando a gente tá nessa idade, rola uma certa pressão dos pais, do tipo, fez 18 anos, agora vai fazer alguma coisa da tua vida. Você acha que isso é saudável pra cabeça do adolescente? Acho. Muito. Acho porque, na verdade, é um jeito meio torto, né? Dos pais dizerem que eles são capazes. Né? Então, às vezes tem pais que empurram devagarinho e tem pais que dão um empurrão, né? Incentivo. Mas é um jeito de mostrar pro filho de que o filho tem capacidade de tocar a sua própria vida, né? Então, eu acho bem saudável quando os pais fazem esse tipo de movimento. E tu defende a ideia de que quando chega aos 18 anos é a hora de a pessoa ter um objetivo claro de vida ou isso é muito relativo? Claro, de vida com 18 anos não tem como ter, né? A gente só tem um objetivo conforme a gente vai vivendo. Nem com 20, 25 a gente tem, né? Não, nem com 33, 34, 35, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai experimentando as coisas e daí a gente vai se conhecendo e vai transformando, né? Mas com 18 anos, objetivo claro. O que a gente tem é um desejo de conhecer as coisas, mas objetivo claro não tem como. Tá certo. E agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto meio sério e polêmico que está bombando na mídia. Para nos explicar um pouquinho mais sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, chamamos a repórter e rolezeira Tainá Bessa. Fala sério!
Recentemente, a maioridade penal é um assunto que tem sido muito discutido. Mas o que significa isso? A maioridade penal define a idade a partir do qual o indivíduo responde pela violação da lei penal na condição de adulto, sem qualquer garantia diferenciada reservada para indivíduos jovens. O indivíduo é reconhecido como adulto consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal embutida em suas ações. A Câmara dos Deputados votou um projeto de lei para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Depois de rejeitada proposta semelhante na madrugada do dia 1º de julho, os deputados aprovaram na madrugada do dia seguinte o texto que reduz para 16 anos a idade penal para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Dessa vez, os deputados não se manifestaram só nos discursos, levaram faixas e cartazes e comemoraram quando o texto foi aprovado. Está encerrada a votação. A manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, revoltou deputados contrários à mudança constitucional. Mas fala sério, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado com 500 mil presos. Só fica atrás em números de presos para os Estados Unidos, China e Rússia. Será mesmo que a redução da maioridade penal é a solução para a diminuição da criminalidade? Será que as ações no campo da educação não resolveriam? Luísa Romão, de 22 anos, escreveu um poema contra a maioridade penal. Brasil, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que pões em cativeiro. Da FEBEM ao navio negreiro. Eu sei que assusta perder seus privilégios. Somos o plano europeu que não deu certo, mais alerto. Reduzir a maioridade não é questão de segurança. Isso é extermínio de criança, é genocídio de classe, do moleque roubar o passe e tirar a bola, é oferecer prisão e não escola, tratar a educação com escolta, então solta, larga o osso. O vídeo já passou de 10 mil compartilhamentos no Facebook. Foi gravado em uma viela na zona sul de São Paulo, logo após o texto da proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Com informações sobre a maioridade penal, eu sou Tainá Bessa para a Rádio Rolê. E esse tema tem levado centenas de jovens de várias partes do país a levantar cartazes e bandeiras em protesto contra a redução da maioridade penal. Os representantes dos movimentos questionam o fato dessa ação ser realmente a solução da violência presente no Brasil. Débora, qual é a tua opinião como psicóloga sobre a redução da maioridade? Como psicóloga e pessoalmente eu sou contra. Eu acho que não é uma solução. Eu acho que a solução é muito antes disso. Eu acho que é uma educação social, primeiro, das famílias poderem educar seus filhos, né? Porque essa educação que tanto pedem começa em casa, na verdade, né? Se a gente não respeita o pai e a mãe, a gente não vai respeitar um professor, a gente não vai respeitar um policial, a gente não vai respeitar o Estado, a gente não vai respeitar. Então, diminuir a questão da idade é só tapar um furo que é bem mais embaixo, né? Então, acho que, no meu ponto de vista, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, não é uma solução. E agora, Débora, para encerrar, o que é que você diria para o pessoal do ensino médio que tá aí nos ouvindo e está na transição dos 18 anos? Como lidar com as responsabilidades? Olha, o que eu vou dizer? Com 18 anos, não adianta querer ter um resultado, né? Tu vai ter que caminhar bastante, né? Então, só tá começando, né? É o que vocês usam ali na vinhetinha, né? E é verdade. Então, o importante é o caminho que se faz. Aonde que a gente vai chegar é uma consequência e um resultado, né? Então, é bem importante a gente começar a se dar conta com 18 anos que a gente é responsável tanto pelo nosso bem quanto pelo nosso mal. Então, tudo depende das nossas escolhas e da nossa postura frente à vida, né? Porque a vida tá aí para ser vivida e ela tá aí para dar o melhor para todo mundo, né? Então, só a gente caminhar com responsabilidade. E para finalizar o nosso programa de hoje, chama a repórter e rolezeira Naomi Luhor para nos contar como é ter 18 anos ao redor do mundo. Votar aos 16 anos de idade? Essa pergunta divide partidos políticos na Europa, um continente onde a questão da maioridade civil é frequente no centro das polêmicas. Em geral, para ter direito ao voto,
o adolescente deve atingir pelo menos 18 anos, com exceção da Áustria, que permite os direitos do voto desde os 16 anos. Outros países, além da Áustria, pretendem avançar ou retrasar a responsabilidade política, civil e penal, normalmente definidos aos 18. Na Bélgica, por exemplo, esse debate vem sendo presente no cotidiano da população. Já que a idade sexual no país é de 16 e os adolescentes podem trabalhar a partir dos 15, por que não podem votar com 16 anos? A Alemanha e a Suíça diminuíram o direito de votar para 16 anos. A Eslovênia aplica uma política particular. Os jovens desse país, entre 16 e 18 anos, só podem votar se tiverem um emprego. Na maioria dos países da América Latina e do Caribe, como Cuba, Haiti e Equador, a condição legal é adquirida aos 18 anos. Nos Estados Unidos, a partir dos 16, os jovens são habilitados a votar. Na Ásia Ocidental, o Código Penal iraniano não fixa uma definição da criança nem a idade que pode ser punida segundo as leis. Porém, o Código Civil do país define a idade legal aos 15 anos para os meninos e 9 anos para as meninas. No Irã, a criança se torna adulto a partir do momento da puberdade, momento no qual ela pode se casar. Como a puberdade nas meninas não se manifesta com a mesma idade que os meninos, elas são as que mais sofrem com este sistema. Elas são criminalmente responsáveis mais cedo do que os meninos. Porém, até 2017, a idade de votar no Irã era de 15 anos, considerada a mais baixa do mundo na época. Hoje em dia, o governo aumentou para 18 essa idade. Na Ásia Oriental, este ano, o Japão reduziu de 20 para 18 o direito de votar. Quem é a favor da redução da maioridade civil argumenta que devemos responsabilizar os jovens e incentivar a participação e uma consciência de decisão cívica e política. Ou seja, rejuvenescer um eleitorado já envelhecido. Quem é contra, critica a falta de cultura política nessa idade. E aí, você é contra ou a favor da redução da idade de votar? Sou Naomi Loó para a Rádio Rolê. Bom, o Rádio Rolê dessa semana está chegando ao fim. No programa de hoje falamos sobre a vida dos adolescentes que estão para chegar nos tão esperados 18 anos. Aqui na mesa com a gente, vocês ouviram a psicóloga Débora Coutinho. Muito obrigado pela conversa e pela presença, Débora. De nada, eu que agradeço o convite. O áudio deste programa estará disponível em www.radio.ufsc.br. Continuem ligados com a gente através da nossa página no Facebook www.facebook.com/radiorolê ou pelo Instagram @radiorolê. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, galera. Até mais. Rádio Rolê, trocando ideias com quem tá ligado. O programa Rádio Rolê é produzido pelos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da UFSC. Apresentação e roteiro de Ana Carolina Tomé e Lucas Krupax. Reportagens de Isadora Vicente e Júlia Dariva. Boletins de Daniel Bonfim, Naomi Lurro, Ana Cristina Machado e Tainá Bessa. Redes sociais, Luan Pofo, Luiz Fernando e Mariela Cancelier. Produção de Ana Luísa Nascentes, Fernanda Felizari, Ana Carolina Tomé e Lucas Krupax. Técnica de Peter Lobo e orientação de Eduardo Medici.